A tragédia em Hong Kong mostrou uma série de particularidades interessantes, né? Tá havendo um certo jogo de empurra típico de estados, né? Em que a China diz que a culpa é do pessoal de Hong Kong, que tem costume de usar andaime de bambu. O pessoal de Hong Kong, por sua vez, fala que andaime de bambu não foi o problema, que o problema foi o tecido que foi usado pela companhia, que é uma companhia chinesa, para fazer a renovação, né? O fato é que, infelizmente, 7 torres pegaram fogo ali em Hong Kong. São apartamentos caros, tá? São prédios de luxo ali em Hong Kong. Assim, prédio de luxo para o nosso padrão, tá? Hong Kong é uma cidade muito cara por natureza, né? De qualquer forma, muitas mortes, muita gente ferida, 44 mortos e centenas ainda estão desaparecidos ainda, uma tragédia enorme. Esse número deve subir ainda. Enfim, vamos entender o que aconteceu lá em Hong Kong e afinal, será que a culpa é do bambu? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Coração e Mente do Coelhinho da PF, Moqueca é Capixaba, O Resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, houve um terrível incêndio aqui em Hong Kong, matou 44 pessoas nesse conjunto residencial chamado Wang Fuk Kurt. Essa imagem aqui dos prédios originais, tá? Eles foram construídos na década de 80, quando Hong Kong ainda era parte da Inglaterra. Vocês lembram, Hong Kong era parte da Inglaterra até 1980, até 1999, né? Em 99 foi entregue para a China, né? Então foram construídos naquela época, mas são prédios muito bonitos, muito bacanas, assim, de boa qualidade, coisa e tal, só que já estavam ficando meio datados, meio velhos, né? Então eles decidiram fazer uma operação de renovação, resolveram fazer uma renovação nos prédios e contrataram uma empresa chinesa para fazer toda a parte de renovação agora desses prédios, né, da fachada dos prédios. E aí que foi o problema, porque essa empresa, aqui ó, tá aqui outra visão dos prédios aqui, aqui do Telegraph, né, que mostrando aqui a coisa. Essa empresa colocou, que dá para ver nessa imagem aqui, ó, colocou os andaimes em torno dos prédios, de todos eles, e cobriu com uma tela verde. Isso é comum, tá? Essas obras hoje em dia o pessoal coloca tela primeiro para evitar que você fique vendo o prédio enquanto ele está sendo reformado, né? E também para evitar que, sei lá, que caia um machado, caia um martelo, alguma coisa lá embaixo, né? E atinja alguém. Então você tem essa tela como proteção, né? Enfim, aqui você já vê embaixo aqui 7 das 8 torres queimadas. Tá? Não são essas torres brancas aqui não, tá? Isso aqui é outro complexo totalmente independente, não tem nada a ver com a nossa história não. Essas aqui que queimaram, que são essas que estão em verde aqui nesse cantinho aqui, ó. Repara que 7 das 8 queimaram, essa daqui ficou. Esse prédio aqui, por algum motivo, não pegou fogo, tá? Mas os outros todos acabaram incendiando e uma tragédia enorme. Provavelmente os prédios vão ter que ser demolidos. Realmente uma coisa muito triste. Aqui tem imagens realmente. Meus sentimentos aí a todo mundo lá que tem parentes e amigos nessa tragédia. Realmente muito triste isso. Olha só, cara, um incêndio terrível. Engoliu todos os prédios ali, né? E aí, quando aconteceu essa tragédia, evidentemente, você sabe que o governo, toda máquina burocrática, ela serve para apontar a culpa para fora, né? Quer dizer que a culpa não é dela. É assim que funciona o Estado. Você fala assim, por que que... Você já reparou que sempre que tem algum acidente, algum lugar, o pessoal fala que o laudo do corpo de bombeiros estava inválido. Porque não importa quantas vezes você fala do laudo, o cara quer tirar a culpa dele, quer dizer que ele não tem culpa daquilo, entendeu? Daí ele fala que o laudo está inválido, que tinha algum problema com o laudo, que passou da validade. Como se um pedaço de papel fosse fazer alguma diferença. Não faz diferença nenhuma um pedaço de papel. Laudo de corpo de bombeiros, alvará da prefeitura, nada disso resolve problema nenhum. Infelizmente, seria lindo se tivesse uma mandinga dessa, que você assina um papelzinho, aí pronto, não tem mais problema, não vai mais pegar fogo, não vai mais explodir. Não existe isso. Esse negócio de, lá no Rio tá um inferno agora com o negócio de inspeção de gás. Tem que contratar alguém para fazer uma inspeção de gás e não sei o que lá, para dar um papelzinho, não sei o que lá. Como se isso fosse resolver algum problema de alguém, alguma situação. Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, o governo chinês começou a usar uma campanha para dizer que a culpa é do pessoal de Hong Kong. Por quê? Porque a empresa que está fazendo a renovação é chinesa, né? E bem ou mal, lá em Hong Kong já há muitos anos que não tem nenhum incêndio. Esse foi um incêndio, mas esse incêndio foi catastrófico, né? Foi um dos maiores do mundo, né? Um incêndio realmente trágico.
E aí o pessoal de Hong Kong falou, pô, foi uma empresa chinesa, né? Empresa chinesa que veio aqui fazer merda, né? Aí a China falou, não, porque o problema é o andaime de bambu, essa prática de Hong Kong, uma prática antiquada de andaime de bambu e coisa e tal. Aqui, ó, aqui dá um... Repara que quando começou o incêndio, começou em um dos prédios, tá? Aqui eu tenho o prédio que começou a parada. Aqui, ó, foi esse prédio aqui que começou o incêndio. Às quase 3 horas da tarde começou o incêndio aqui num apartamento e a questão toda é que ele se alastrou, não só para cima como para baixo, através do próprio tecido verde. Olha só, isso aqui é um time-lapse do incêndio, né? Repara que já tinha começado o incêndio, já começou a jogar água, mas, no entanto, não conseguiam parar o incêndio, porque estaria pegando fogo. A China diz que está pegando fogo é a estrutura do andaime de bambu, e depois que pega fogo no andaime, estaria pegando fogo no apartamento. Os apartamentos acabaram, tá, gente? Você vai ter que ser demolido. Os que ficaram de pé vão ter que ser demolidos. Porque depois desse incêndio todo aí, não tem muito como resolver, né? Mas repara que eles estão dizendo que foi justamente de fora para dentro o incêndio, né? E eles tentando apagar aqui, coisa e tal. Mas, no final das contas, é que encerrou a coisa, né? Então tá aqui, esse foi o máximo do incêndio aqui à noite. O time-lapse todo do incêndio aqui pegou todas as torres. Mas começou em um apartamento pegou fogo, e aí pela área externa atingiu todos os outros aqui, causou essa tragédia que a gente está vendo, né? E aqui o pessoal está colocando que a culpa é do andaime de bambu. Mas se você olhar aqui, ó, na maior parte dos prédios, o andaime de bambu está lá ainda. O andaime de bambu não caiu, continuou. Aqui, ó, aqui os andaimes de bambu, tudo aqui. Ó. E de fato, o bambu não pega fogo. O bambu, essa é uma característica, é um dos motivos pelos quais eles usam andaime de bambu em Hong Kong. Porque é resistente a fogo, né? Assim, até pega fogo, mas a chance de pegar fogo é menor do que outras estruturas que tem por lá. E tem até aqui um caso aqui de um especialista falando aqui, justamente aqui. Aqui tá, o cara está falando que a culpa é do andaime de bambu, né? Que, não, que tá vendo que eles usam lá em Hong Kong realmente. Tá vendo como é que é aqui? Ó, eles fazem um andaime de bambu e em todas as obras lá eles usam esse tipo de coisa e funciona muito bem e tem um sucesso muito grande por lá. Aí aqui ó, tem o Fin Lau, que ele é especialista nesse tipo de coisa, né? Ele está falando aqui sobre a inacurácia do que tem sido reportado sobre o andaime de bambu no incêndio lá de Hong Kong, né? E ele fala que se você olhar aqui a estrutura, olha só, os bambus estão aqui, ó, os bambus não pegaram fogo não, o que pegou fogo foi essa manta verde aqui, que foi usado pela construtora chinesa. Aqui, ó, ele fala que Hong Kong é minha terra natal, e é conhecida por muitos arranha-céus e a tradição de fazer andaime de bambu, né? Há mais de 185 anos de história, o bambu tem sido usado em construção de Hong Kong por sua flexibilidade, facilidade de uso e resistência ao fogo. Contrário a uma concepção pública, né, a estrutura física do bambu torna ele muito resistente às chamas, né? Ao contrário, a prática corrupta de usar uma rede inflamável e não adequada, que foi a causa do espalhamento do fogo de fato. Ou seja, a empresa chinesa usou aquela rede verde de fora, aquilo ali que teria causado o incêndio, segundo ele está dizendo, né? E aí ele fala aqui, o pior é isso, né? Porque ao invés de lançar uma investigação independente imediatamente, como todos os governos fazem nesses casos, né? Lá na Inglaterra teve um incêndio na Grenfell Tower, a Torre Grenfell, né, que era por causa do revestimento também que tinha pegado fogo, uma tragédia grande também lá na Inglaterra, e imediatamente o pessoal tem que investigar, até para saber, o principal ponto não é saber de quem que é a culpa, é saber o que aconteceu para evitar que aconteça de novo. Isso é que é o ponto mais central, você não tem o que fazer. As pessoas que morreram, infelizmente morreram, não dá mais para voltar no tempo, né? O que você pode fazer agora é identificar o problema e evitar que esse problema ocorra de novo, né? Enfim, imediatamente o governo disse que ia mudar, botou uma norma proibindo o andaime de bambu, exigindo que todos os andaimes a partir de agora sejam feitos com metal, andaimes de metal importados da China, e antes mesmo de investigar para saber o que aconteceu, né? Então o cara tá puto aqui, por quê? Porque a China quer jogar essa narrativa para poder dizer que a culpa não é dela, não é da empresa chinesa, a culpa é de Hong Kong, que fica usando bambu e não sei o que lá, né?
Enfim, muito triste isso, e só para vocês saberem, essa história não foi do Bambu, a culpa não foi do Bambu, a culpa foi da rede verde que estavam usando aqui. Infelizmente, o Bambu vai pagar o pato por questões políticas, por questões de governo, tentando jogar a culpa para o outro lado. A China prefere dizer que a culpa foi de Hong Kong, essas práticas antiquadas de Hong Kong, ao invés de reconhecer que foi uma empresa chinesa que fez merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.